Nosso livrinho na página 5, Rainha do Céu. Página 5. Dá o microfone. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque merecestes trazer em vossa justiça, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos todos. Ó Deus, vos dignastes com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos a esta celebração do terceiro domingo da Páscoa. Fomos convocados pelo Senhor ressuscitado para nos reunirmos em torno do altar e celebrar sua Páscoa em ação de graças ao Pai, na força e no poder do Espírito Santo. Ele hoje nos convida a cear com Ele e a seguir uma disponibilidade do serviço que só experimenta quem ama de verdade. Bendizemos ao Senhor pelo trabalho que dignifica o ser humano e suplicamos o dom do seu Espírito sobre a Assembleia Sinodal e nível de Arquidiocese. Confiantes no Senhor e cheios de alegria pascal, vamos iniciar nossa celebração cantando. Número 248. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. A vida triunfou. É isso que nós celebramos todo domingo e de modo especial nesse tempo solene da Páscoa. A vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai de misericórdia, conclui, reavivando a nossa fé nesse tempo pascal e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria agora, o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Levando algumas pessoas para a nossa comunidade, o ônibus estava lotado, então por isso alguns nem estão aqui, mas vamos acompanhá-los também nessa romaria, pedindo bênçãos sobre os trabalhadores. Hoje é o dia dos trabalhadores, hoje também rezemos principalmente por aqueles que estão desempregados e iniciando, claro, com alegria, o mês de Maria, o mês de maio, um mês tão singelo, tão bonito, em que a gente lembra tantas coisas para louvar e agradecer a Deus. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte de alegria pela renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição final, por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós vamos imediatamente cantar agora o cântico de aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo ressurgiu por quem foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados. Nós vamos acompanhar bem agora a leitura do Evangelho, que é bem longa, mas maravilhosa leitura, que vai nos recordar a terceira vez que Jesus aparece ressuscitado. A terceira aparição vem hoje no terceiro domingo da Páscoa. 15 dias já se passam desde a solene Páscoa e nós já aprendemos, todos nós que estamos aqui já aprendemos, que todo domingo é celebração da Páscoa. O domingo surgiu exatamente para isso, para celebrar a ressurreição do Senhor. Mas durante 6 domingos, nós estamos celebrando com mais entusiasmo, com mais alegria, a festa da ressurreição. Então nós vamos agora lembrar algumas coisas, né? Jesus ressuscitou 15 dias atrás, no grande domingo da Páscoa. Ele foi visto primeiramente por Maria Madalena, depois ele foi visto também por alguns discípulos, mas eles ainda não estavam convencidos de fato da ressurreição de Jesus. Lembra que tudo começou lá na Galileia. Por isso que Jesus ressuscitado pede para os discípulos voltarem para a Galileia. Agora tem que ter um mapa na cabeça, né? A Galileia está lá no norte e Jesus foi no outro lado sul, lá em Jerusalém, lá que ele ressuscitou. Mas Jesus mesmo começou na Galileia, ao longo ou à beira do mar de Tiberíades. Esse mar é tão famoso que tem 3 nomes: mar de Genezaré, mar de Tiberíades ou mar da Galileia. É o mesmo. E na realidade não é um mar, é um lago, né? Mas para eles era tão importante como se fosse um mar. Um lugar de muita pesca. Então foi lá que Jesus começou. Lá que ele chamou os 4 primeiros, lembra? Que eram 4 pescadores. 3 anos se passaram. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. E eles agora estavam decepcionados. Eles pensavam que Jesus ia ser um grande rei, ia ser um rei poderoso, e terminou tão mal. Jesus terminou muito mal. Terminou na cruz. Para eles foi um fracasso. Para eles foi a pior coisa que podia ter acontecido. Eles ainda não tinham entendido que na realidade foi a melhor coisa, não a pior. Foi a melhor porque foi assim que Jesus de fato deu a vida por nós. Foi assim que de fato ele derrotou o mal através da cruz. Eles não tinham entendido isso. Então aconteceu assim. Jesus apareceu de novo para os discípulos lá na praia, na beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos. Agora vocês vão contar quantos estavam juntos, viu? Primeiramente, o Simão Pedro. Onde vai o Pedro? Os outros vão. E o Pedro é o chefe, é o líder. Portanto, nós católicos temos essa vez que na Igreja Católica tem o Pedro, que é agora o Francisco. A igreja não é uma igreja sem cabeça. Jesus deixou cabeça para a igreja. O Simão
Estava também o Tomé, 2 já, né? Estava o Natanael, que era lá de Caná, na Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre, né? Mudando água em vinho. Estavam os 2 filhos de Zebedeu e mais outros 2. Contaram direitinho quanto deu? 7. 7 é um número importante da Bíblia. Aí estavam lá, agora a gente pode imaginar, estavam lá sentados, desanimados, pensando, né? 3 anos atrás, Jesus passou aqui e nós largamos o nosso trabalho, largamos os nossos barcos para seguir Jesus. A gente achava que ele ia ser, quem sabe, né? Grande rei. E agora, o que nós vamos fazer daqui? Estamos desempregados, já não temos mais tanta força para aventurar, sair pelo mar aí nesses barquinhos. Mas o Simão Pedro sempre é o primeiro. Simão Pedro falou a gente: não adianta ficar aqui desanimado, não adianta chorar, eu mesmo vou voltar a pescar. Aí os outros disseram: tá bem, nós vamos todos. Aí eles subiram na barca, já era de tardezinha, viu? Eles costumavam pescar à noite. E eles pescaram então aquela noite toda. E não pegaram nada. Então, sabe quando às vezes acontece na vida da gente uma desgraça atrás da outra? Termina um problema, já vem outro. E vem outro. Parece que está tudo dando mal, né? Não pegaram nada. Aí já era de madrugada quando eles estavam voltando. Estavam voltando, tristes, né? De repente, lá na praia eles viram um homem. Mas não reconheceram quem era esse homem que estava lá. E esse homem que estava lá na praia perguntou: ei, pegaram alguma coisa? Imagina com que raiva eles não responderam, né? Nada. Aí esse homem que estava lá na praia, que eles ainda não sabiam quem era, falou: joguem a rede de novo, joguem para o lado direito. E eles não é que obedeceram. É difícil um pescador bom mesmo aceitar o palpite de outro. Tiraram as redes e agora pegaram tanto peixe que não conseguiam nem puxar a rede, tanto peixe que pegaram. Então aí um deles percebeu quem era aquele homem, o discípulo que Jesus amava. O Evangelho escrito por João fala sempre, né? O discípulo que Jesus amava. Claro que Jesus amava a todos, mas ele tem uma predileção por alguém. Alguns dizem que é o próprio João que escreveu o Evangelho. Então esse discípulo disse que o Pedro é o chefe, não esqueça. Falou: é o Senhor, é Ele, cara, é Jesus. E o Pedro não pensou 2 vezes também. Pedro é mais demorado para entender as coisas, mas quando entende, é o primeiro que se atira. Então Pedro se atirou com tudo na água, se atirou e foi nadando, 100 metros o Pedro nadou. Pedro era bom no mar, viu? E os outros vieram com o barco, vieram mais devagar. E com muito medo também, assim, porque e agora? O que será que ele vai dizer para a gente? O próprio Pedro deve ter ficado com muita vergonha, porque ele disse que estava disposto a morrer por Jesus, e negou Jesus 3 vezes. Aquela hora fatal, né? Quando Jesus foi para o lago dos espinhos.
Pedro que dizia, sempre se mostrando valente, só para tocar você, alguém tem que passar por cima do meu cadáver. Eu dou a vida para salvar você. Pedro era muito bom, ele queria salvar Jesus. Ele não entendia que era Jesus que tinha que salvar. Então, chegou lá com aquele medo, agora que ele vai dar mal nunca na gente, Agora, em vez disso, quando eles olham bem, Jesus estava preparando um churrasquinho para eles. Olha só, churrasquinho de manhã cedo, como é que pode, Estava preparando peixe assado na brasa. Olha essa preocupação de Jesus, Sabia que eles estavam com fome? Sabiam que eles tinham trabalhado tanto e não tinham conseguido nada? Preparando peixe com pão. Aí Jesus ainda falou, tragam também mais um pouco de peixe aí. Aí o Pedro de novo sobe no barco, arrasta ele para a terra, estava cheio de 153 peixes grandes. Esse detalhe escrever. Aí Jesus disse, venham comer. Olha a palavra de Jesus. Venham comer. Sempre a aparição de Jesus se dá em torno de comida, em torno da mesa, por isso que existe a missa. O pão. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era. Todos já tinham percebido que era o Senhor que estava ali. E todos ficaram em silêncio. Aí Jesus pegou o pão e fez aquilo que ele sempre fez. Começou a distribuir. E distribuiu também o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E agora que vem uma coisa importante, Agora que vem uma coisa importante. Um diálogo que vai existir entre Jesus e Pedro. Muito importante isso. O Pedro. Jesus ainda confia no Pedro. Então, depois que todos comeram, Jesus chama o Pedro, mas chama pelo nome e sobrenome. Não era o nome dele mesmo, certinho? Era assim, Simão Bar Jonas. Esse era o nome dele. Bar quer dizer filho. Simão, filho de Jonas. Aí Jesus chama Simão Bar Jonas. Tu me amas mais do que os outros? Para ser Pedro, para ser o pastor da igreja, tem que amar mais do que os outros. Aí ele, Pedro, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: então, seja o pastor das minhas ovelhas. Passou mais um tempinho, de novo Jesus chama Simão Bar Jonas. Tu me amas? Aí o Pedro já pensou um pouco mais para responder, Mas respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse de novo: seja o pastor das minhas ovelhas. Aí todos ficavam olhando, Por que ele pergunta só para Pedro? Olha a responsabilidade que esse Pedro vai ter. Aí pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão Bar Jonas, tu me amas? Aí o Simão ficou triste. Por que ele está perguntando 3 vezes?
Tiago se lembrou, né? 3 vezes eu traí Jesus. 3 vezes eu neguei Jesus. Aí ele respondeu que serve mais humildemente, né? Na vida deveria acontecer assim. Com o passar do tempo, a pessoa deveria ficar mais humilde, né? Porque errou mais vezes. E a humildade é que dá sabedoria para a pessoa. Pessoa orgulhosa dificilmente ama a Deus. Aí então o Simão responde assim, mas Jesus, fala, Senhor, tu sabes tudo. Olha o que ele diz agora. Tu sabes tudo. Sabes que eu sou fraco, sabes que eu já vi. Sabes tudo. Mas mesmo assim, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou de novo: seja o pastor das minhas ovelhas. Depois disso, Jesus diz umas palavras que Pedro não entendeu na hora. Então Jesus diz assim: olha, quando você era novo, você se vestia e ia para onde queria. Era jovem, não precisa dar satisfação para ninguém, nem gosta de estar dando satisfação, né? Às vezes não quer escutar nem mãe, nem pai, chega uma hora que quer ganhar o mundo, né? Vai para onde quer, tem saúde, é bonito, se tiver dinheiro, então melhor ainda, né? Lá se vai. Mas quando você ficar velho, ninguém de nós aqui está chegando nessa idade. Aí você vai ter que pedir socorro. Aí você vai ter que estender a mão, vai deixar o outro vestir você e vai levar você onde você não quer ir. Então tem muita interpretação aqui, pode ser essa interpretação mais humana, né? De fato, né? A pessoa chega uma hora da vida que vai precisar mais da ajuda, né? O pai vai precisar dos filhos, a mãe vai precisar. E aí então, Jesus, aqui o Evangelho fala, Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro ia ter. E como Pedro ia glorificar a Deus pela morte dele. Aí todos nós agora vamos lembrar uma coisa, né? O Pedro vai terminar a vida dele em Roma, né? Em Roma, e lá no meio daquelas perseguições que houve em Roma, o Pedro foi crucificado também. Assim conta a tradição, isso não está escrito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita antes que isso acontecesse. A tradição é que, como falei, os nossos católicos, diferentemente dos evangélicos, né? Os evangélicos só têm o que está escrito. Nós, além daquilo que está escrito, temos que saber que foi transmitido oralmente, foi transmitido pela tradição. Lembra, no domingo passado, o que o João disse? O João falava que Jesus fez muitas coisas ainda que não foram escritas. Então a tradição, mas a tradição também é verdadeira. E o Pedro foi crucificado. Aí ele foi sepultado em Roma, mas é uma coisa que todo católico deve entender muito bem isso. Primeiramente, lembrar que Jesus escolheu Pedro para ser o pastor principal. E o Pedro foi sepultado lá em Roma. Aí construíram um túmulo, umas trilhas escondidas, que era a perseguição. Depois construíram um melhorzinho. Outro, e hoje está a igreja de Roma, né? A igreja de São Pedro lá de Roma, que é a igreja principal de todos nós, dos católicos, né? E lá que mora o Papa.
bem lembrado, são 20 metros de profundidade, porque foram construídas muitas igrejas, né, até chegar a essa que está agora. E lá em cima está escrito, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra vou construir a minha igreja, e as portas do inferno, quer dizer, o poder do demônio, o poder do mal, nunca vai poder destruir essa igreja. Então, nós somos católicos, né? Por isso nós somos católicos. A gente não basta ser cristão, mas cristão de qual igreja? Porque você pode olhar na rua onde você mora, e dificilmente tem uma rua aí onde não tenha 2 ou 3 igrejas criadas agora, né? A igreja que Jesus deixou é uma só. Nós católicos temos que ter essa convicção, essa certeza, né? Jesus só deixou uma igreja. É essa que ele construiu sobre Pedro. Por isso o Papa, que é o sucessor de Pedro, Papa não está no lugar de Jesus. Ninguém pode ocupar o lugar de Jesus. Está no lugar de Pedro. Por isso o Papa é o pastor da igreja inteira. Né? Por isso que toda missa a gente reza pelo bispo de Roma, que é o Papa, o bispo de Roma, onde o primeiro bispo foi o Pedro. Veio a igreja católica, apostólica, porque romana, porque Roma foi o lugar onde Pedro foi crucificado. Foi o lugar onde Pedro viveu. E por isso, quem é de Cristo tem que estar unido com o bispo de Roma. Então a igreja católica é assim, né? Ela é espalhada pelo mundo todo. Só no Brasil tem 300 e poucos bispos, 350, não, muitos bispos. Mas nenhum bispo pode estar desligado do bispo de Roma. Não pode. Isso que mantém a igreja. É o organismo maior do mundo. Vamos supor, se fosse empresa, né? Seria a maior empresa do mundo. A Igreja Católica Apostólica Romana. Tem o centro lá em Roma, onde está o bispo que é sucessor dele. Então nós temos a igreja pertencer à igreja verdadeira. Ele sabe que alguns parentes já na sua família que saíram da igreja verdadeira, tudo bem, está lá numa outra igreja, lá também eles falam de Jesus, lá também eles cantam bonito e rezam tudo, mas infelizmente saíram da igreja, a única que Jesus deixou. Então nós temos essa alegria de sermos católicos, apostólicos, porque Jesus fundou a igreja com os apóstolos e tendo o Pedro como chefe principal. Então vamos agradecer a Deus, é isso. Então esse é o Evangelho de hoje, né? Por isso que nós deixamos até as outras leituras para compreender melhor o Evangelho de hoje. Agora fique em pé, eu vou ler sem explicar, né? Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: eu vou pescar. E eles disseram: também vamos contigo. Entraram na barca, não pegaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem do lago. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse:
a rede à direita da barca e achareis. Lançaram a rede, não conseguiam mais puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam muito longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que pegaram agora. Então Simão Pedro subiu do barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu. Fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão Bar-Jonas, tu me amas mais do que os outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: seja o pastor das minhas ovelhas. Disse de novo: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: seja o pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou Jesus: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntava pela terceira vez se ele o amava. Mas ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: seja o pastor das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te vestias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que tipo de morte Pedro ia glorificar a Deus. E terminou dizendo: vem e segue. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos pelos casos José da Silva, falecido, irmão de Regina. Também vamos louvar a Deus
pelo aniversário do esposo da Auxiliadora, o Dívio Formigone Filho. E agora, as orações da nossa arquidiocese. Ó Pai, envia uma pesca estéril. A resposta dos coríntios vai ser: confirmai em vosso amor, Senhor. Confirmai o vosso amor, Senhor. Ó Pai, em meio a uma pesca estéril, vosso Filho ordenou aos discípulos que lançassem as redes. Concedei-nos que, na realização do nosso sínodo arquidiocesano, confiemos na palavra para que possamos obter os frutos de nossa obediência. Nós vos pedimos. Confirmai-nos em vosso amor, Senhor. Ó Pai, vosso Filho recebeu de Pedro a confirmação do seu amor. Dai ao Papa Francisco a graça de confirmar a nossa fé, nós vos pedimos. Confirmai-nos em vosso amor, Senhor. Ó Pai, sabemos que é preciso obedecer a vós antes que aos homens. Concedei-nos a graça de não desanimar quando os valores de nossa fé forem contestados pelo mundo. Nós vos pedimos. Confirmai-nos em vosso amor, Senhor. Ó Pai, que aperfeiçoais a obra da criação com o nosso trabalho. Concedei a vossos filhos um trabalho que os enobreça e os leve ao serviço dos irmãos. Olhai também pelos mais de 14 milhões de desempregados no nosso país. Nós vos pedimos. Confirmai-nos em vosso amor, Senhor. E começando o mês de maio, depois do final da missa, vamos lembrar o canto mariano, se vocês puderem vir, para que Maria também nos acompanhe nesse mês, por meio de Cristo, que é o Senhor nosso. Tem que pegar lá dentro o cifrado. Eu não sei onde que está o livro. Não, filho. Pega lá dentro. Número 109. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Rezemos com alegria, então, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Senhor esteja convosco. Mimena.
nosso dever e nossa salvação. É nosso dever, é nossa salvação. Agradecer a Deus sempre e em todo lugar. Agradecer que estamos iniciando esse mês novo, mês de Maria, mês de maio. Agradecer sempre pela ressurreição de Jesus, que abriu as portas da eternidade para todos nós. E assim nós vamos nos unir agora aos santos todos, para cantar. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o nosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo essas oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar esse mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Naquela noite em que ia ser entregue, Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da
da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Que faça de cada um de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, José, seu esposo, os apóstolos, ele e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício de paz, de reconciliação, confirme a vossa igreja nesse mundo. Toda a igreja unida com o Bispo de Roma, o Papa Francisco, os nossos bispos de São Paulo, Dom Vitor, Dom Jorge, e todos os ministros do vosso povo, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei o vosso reino, nossos irmãos e irmãs, cada um deles seus falecidos agora, porque nós cremos na vida eterna. Eles estejam bem felizes naquele reino que para todos preparaste. É por meio de Cristo que Deus derrama sobre o mundo todo o bem. Muito obrigado. E toda a graça. Agora estende a sua mão para cá. Vamos entregar Jesus a nossa semana. Que bonito vir a missa todo domingo, né? E assim a semana inteira vai ser consagrada a Deus. Nosso trabalho, tudo. E aqui está em lá. Por Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos juntos pela paz. Senhor Jesus Cristo, E dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. O vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. e agora vamos cantar o Cordeiro de Deus, preparando-nos para a Santa Comunhão. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Que essa comunhão no corpo e no sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 26. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Obrigado, Senhor, então, por Pedro, que apesar de sua fraqueza, de ser humano, prometeu e disse que amava Jesus e deu a vida por ele também. Obrigado pela Santa Igreja Católica, Apostólica, desde os tempos dos apóstolos, sempre unida com Cristo de Roma, que está no lugar de Pedro, que foi escolhido para ser o chefe dos apóstolos. Obrigado pelo Dia do Trabalhador hoje. Obrigado pelos nossos pais que trabalharam para nos sustentar. Obrigado pelos pais que trabalham para sustentar suas famílias, pelas mães, pelos pais. Né? Obrigado. E agora misericórdia por aqueles que estão sem trabalho, que é uma grande humilhação para a pessoa. A maior humilhação, quem sabe, é não poder trabalhar, não poder ganhar o seu pão de cada dia. Obrigado também por esse mês de maio que nós estamos iniciando, mês de Maria, mês especial,
mês das mães, tanta coisa bonita nesse mês. Amanhã, segunda-feira, tem reunião do CPT. E na terça-feira vai ter uma reunião daquelas pessoas que estão organizando o encontro de jovens. O encontro dos jovens não é bem assim aquele encontro completo, é um dia final, é um dia só, um dia de formação, que vai ser dia 29 de maio. Os jovens passarão o dia inteiro aqui para ter um reforço maior na sua fé, e nós temos que preparar os jovens para assumir as coisas da igreja. Jovens de 14 anos, 15 até 20, 21. Então, os pais que estão interessados, procurem logo para preencher a ficha, e nós queremos ter esse dia tão importante no final desse mês. Ontem nós tivemos primeira Eucaristia de um outro grupo de crianças, e agora tem outras crianças que vão começar o caminho. Infelizmente eu não tenho aqui as datas direitinho, mas logo nesse mês, as turmas de quarta-feira e as turmas de sábado. É 18 de maio. Um grupo de 18 e o outro. A partir do dia 18 começa, quarta, sábado. Não, mas dia 18 de maio é o quê? Quarta. Então sábado, que dia que é? Se quarta-feira é 18? 21. Sábado 21. 22? Não, 21. Então 21. Então 18 e 21, viu? Para quem vem de quarta-feira é dia 18, não é isso? E 21, aí 21 para quem vem de sábado. Então vamos pedir a Deus, pelos catequistas, pelos pais que tragam os seus filhos. Olha, antes da pandemia, nós chegamos no ponto mais alto aqui com 240 crianças. Agora não tem 100 ainda. Então, temos que reforçar a nossa catequese. E agora vamos homenagear Maria no primeiro dia do mês 7, com o canto mariano. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos abençoe hoje e sempre, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco,